Domingo em Alves era o nome desse segundo domingo do tempo da Páscoa. Os neófitos batizados na vigília pascal permaneciam com as suas vestes brancas durante toda esta semana que hoje nós encerramos, a 8ª da Páscoa. Dia de glória, dias que o Sírio ainda pascal nos ilumina e vai iluminar até o Pentecostes. Esse é o nome desse segundo domingo da Páscoa. Domingo em Alves, o domingo das vestes brancas. E nesse domingo, eles então depunham, tiravam as suas vestes, como o Sírio vai ser apagado daqui 50 dias, agora 40, né? No Pentecostes. Para dizer o quê? Quando ele for apagado, as vestes que foram retiradas, para dizer que agora, não mais só os símbolos internos, que a luz de Cristo do Sírio seja acesa dentro de nós, que as vestes brancas que eles tiraram sejam enraizadas em nós. Vamos ver hoje que liturgia rica nós temos. Toda a missa tem uma oração. A primeira da missa se chama oração colecta. Nessa oração, o padre faz um instantinho de silêncio. E todos nós devemos colocar a nossa intenção. Olha que profunda a oração de hoje. Ela resume toda a liturgia. É o número 5 do folheto. Deus de eterna misericórdia. A misericórdia do Senhor, ela é eterna. E ela quer nos alcançar. Hoje é uma graça, é o domingo da misericórdia. Mas a misericórdia não acaba aqui. Ela é eterna. Como Deus é eterno. Para dizer o que para nós? Nós temos, não é eternidade lá, mas nós temos o tempo da nossa vida aqui para buscar a misericórdia do Senhor. Diz ainda que na festa da Páscoa, que acontece a cada ano, é momento propício para reacender a fé do povo consagrado. Nós somos consagrados no batismo. Imagina quem não participa da Páscoa, como vai reacender a fé? A Páscoa é um tempo privilegiado para reacender de novo em nós a fé que pode estar capenga, doente, desanimada. Esse tempo é para reacender. Por isso que o Sírio está aceso. Acenda a sua fé nele. E olha como vai terminando. Para que todos compreendam melhor. Para que todos compreendam melhor. O batismo que os lavou. Quantos de nós ainda não estão entendendo para que serve o batismo? O batismo que você foi lá aquele dia, criancinha, derramou água na sua cabeça, óleo, não pode parar lá. O batismo, se não for vivido cada dia da minha vida, é um batismo capenga também. O batismo é para ser colocado em prática. Então, o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou, e o sangue que nos redimiu. Qual que é o sangue que nos redimiu? É o sangue doado, transpassado no peito aberto de Jesus por causa de nós. Se o sangue dele nos redimiu, não desperdicemos o sangue do seu peito aberto nos raios da misericórdia. A primeira leitura de hoje é do livro dos Atos dos Apóstolos. Não é poema, mas ele fala de um ideal. E muitas vezes nós vivemos o nosso real. Mas quem não vive buscando o ideal da vida, não sabe para onde vai. O ideal de todos
nós, independente da sua vocação, é a santidade. Ela está lá, nós vamos buscar. Essa comunidade vive um ideal que talvez nós ainda não chegamos, mas nós queremos buscar. Eles dizem assim, que a multidão daqueles fiéis era um só coração, uma só alma. Não que eles eram iguais, eram diferentes. Só que todos sabiam que o objetivo era o mesmo, o Cristo. Quando a gente sabe que o Cristo é o nosso objetivo, nós vamos ser um só coração e uma só alma. Diz ainda, tudo era colocado em comum. Na época dos apóstolos, havia grandes sinais, porque estavam no começo do cristianismo, milagres. Eles aqui estavam testemunhando tudo que o Senhor fez. É uma das palavras mais importantes que você vai encontrar nesse livro dos Atos dos Apóstolos. Testemunha. Ser testemunha, a palavra significa martiria. Ser testemunha é passar pelo martírio. Ninguém de nós pode viver sem dar um bom testemunho. Nós somos chamados para isso. Eles colocavam tudo em comum. De comum deriva a palavra comunidade. Abra bem os ouvidos. Não existe alguém que se diga eu sou católico que não tenha uma vida de comunidade. Não existe. O católico, a vida dele é em comunidade. Esse momento da missa é um momento de comunidade. A missa é o lugar que a comunidade se encontra reunida. Não é o padre sozinho, é a comunidade. Comum tem a ver com dons. Quem não coloca o seu dom a serviço da comunidade, é como se Deus te desse uma graça e você não está usando, está desperdiçando. Vamos ver os dons. Olha o Miguel. Quem não lembra dele pequenininho, batendo na latinha de óleo, batendo no armário da mãe dele, hoje está batendo na percussão. Brincadeira. Que bonito quando tem criança, jovem, tocando no coral. Que benção! Tocando a latinha do Muxilon, né? Hoje está aqui tocando uma percussão. Que oxalá que tenha muito mais. Olha as leituras de hoje, vocês viram? Quem veio fazer as leituras? Foram casais, família. Eles que estão aqui na frente são da pastoral familiar. Você que ainda não faz parte, a pastoral familiar é para a gente casada na igreja, é para viúvo, é para pessoas que não são casadas na igreja. Segunda união é para todo tipo de família. Vem fazer parte também da pastoral familiar. Olha que bonito, eles vieram aqui fazer as leituras juntos, casais, que coisa linda. Como é bonito ver o altar quando ele está com os diáconos, porque é ministério. Os diáconos hoje, eles exerceram à tarde o ministério da palavra e o ministério da bênção. Por isso, quando você encontrar um diácono ordenado, peça a bênção, porque eles também são ministros da bênção. Como é rico, a igreja ela é ministerial. E você também que está aí, você está cheio de dons. Não é seu, é de Deus. Mas Ele te deu, coloca a serviço da comunidade. Tem gente que tem o dom de orientar. Olha, meu irmão, vai por aqui. Tem gente que tem o dom da caridade, leve outros a fazer. Tem gente que tem o dom do conselho. Tantos outros dons. Vamos olhar o nosso evangelho tão importante de hoje. Todo segundo domingo da Páscoa, você já ouviu tanto esse evangelho. É sempre é o dia, é o primeiro dia da semana, ao amanhecer daquele dia.
Nós estamos no primeiro dia da semana. O texto original grego diz que é após o sábado, porque o texto tem a intenção de dizer que eles já superaram o sábado do judeu. Nós não somos o povo do sábado, nós somos do primeiro dia da semana, do dia da ressurreição. Se eles estão se reunindo, tantos textos que dizem que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, por que no domingo você não veio na missa? É o dia que Cristo instituiu para a comunidade estar reunida. Só que aqui acontece um desastre. No dia que era para a comunidade estar reunida, para testemunhar a fé, quando nós estamos reunidos aqui é para isso. Aconteceu um desastre. Todo mundo que estava naquela casa estava tudo fechado, porta fechada, janela fechada, e o pior, o coração fechado. Ter medo é ruim? Não, porque o medo nos ajuda em algumas coisas, mas o medo que toma conta de nós é o medo que nos impede de fazer o que precisa e o que Deus quer. Nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós. Eles tinham medo dos judeus, e quando fala judeus aqui, é as autoridades judaicas. Eles tinham medo de acontecer com eles o mesmo que aconteceu com o mestre. Então é melhor fechar a porta, vamos ficar aqui quietinho, porque eu não quero ter o meu peito furado por uma lança, eu não quero ter a minha mão com um prego, eu não quero uma coroa de espinho na minha cabeça, eu não quero levar 120 chicotadas que arranca pedaço, eu não quero ter o meu pé transpassado por um prego. Mas Ele, por nós, passou por tudo isso. Só que Jesus agora, você percebe que é o próprio Jesus que vai ao encontro de quem está com medo. Foi Jesus que entrou naquela casa, ressuscitado. As paredes, o espírito físico não impede mais. É Ele que toma a iniciativa, como tomou a iniciativa para caminhar com os discípulos de Emaús. Ele se põe no meio, no centro, e você vai se perguntando já agora: eles estão com a porta fechada. O que tem? O que você tem fechado e impedido que os raios da misericórdia cheguem na tua vida? Jesus hoje está convidando para você fazer essa abertura de mente a entender a vontade de Deus, de coração para acolher. E quando Ele entra, Ele faz uma saudação. No Evangelho de hoje, 3 vezes Ele vai dizer isso: a paz esteja convosco. Não é uma paz qualquerzinha que eu estou amando com alguém, não é a paz. Quando eu estou deitado na cama, ai que paz, não é essa. É uma paz que só Cristo pode dar. É uma paz da certeza que Ele está comigo, que Ele é meu Senhor. É uma paz em plenitude. E olha como continua. Ele começa com isso: a paz esteja convosco. Depois Ele mostrou as mãos e o lado. Ele mostrou que o ressuscitado tem as marcas da paixão. E agora os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Ele vai repetir: a paz esteja convosco. Presta muita atenção agora. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Todos nós batizados
Não. Meu irmão, você tem que se perguntar para Deus se você ainda não sabe. Senhor, você está me enviando para onde? Para onde? Todos nós temos que responder o envio, porque é Ele que está falando. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele está enviando. Vocês hoje vieram de outra cidade, enviados para pregar aqui à tarde. O Lauro estava pregando aqui, foi lá pregar para os jovens, voltou aqui. Vocês estão servindo na missa, foram enviados. Todos nós somos enviados. Só que você tem que ouvir a voz de Cristo. Senhor, para onde você quer que eu vou? Aonde você precisa que eu te leve? Ele enviou. E depois disso, o que ele fez? Soprou sobre eles e disse, repita comigo, recebei o Espírito Santo. Mais forte, recebei o Espírito Santo. A palavra grega aqui é efusão. Diferente de São Lucas, que o Pentecostes para ele acontece 50 dias depois da Páscoa. Para São João, o Pentecostes acontece no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana, porque é nesse dia que eles estão precisando do Espírito Santo. Eles estão com medo, com a porta fechada, precisa. Foi nesse dia que eles receberam o Espírito Santo. Jesus soprou sobre eles. Recebei, está soprando sobre nós. Recebei o Espírito Santo. E agora vem o mandato, que é para nós, ministros ordenados, mas também é para cada um de nós sermos ministros da reconciliação. Todos nós devemos ser ministros da reconciliação. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Você já viu o brasão do Papa do Vaticano? São duas chaves. Porque Pedro recebeu o poder das chaves. Eu fico imaginando hoje o grupinho que tem crescido cada vez mais, de cristãos informados que assistem programas pseudos católicos e daí saem falando mal do Papa. Eu não ouço mais alguém falando como antes, eu amo o Papa. É uma tristeza. Deus deu a ele o poder das chaves e aos ministros que foram ordenados pelos sucessores dos apóstolos. O Papa deve ser amado. O Papa nós temos que rezar por ele. Há um peso de autoridade muito grande sobre ele. Nós temos que pelo menos rezar. A quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. A quem não nos perdoar, eles serão retidos. Meu irmão, todo sacramento tem uma matéria e uma forma. Uma forma. Para ser batizado, eu preciso da matéria, que é a água. E eu preciso dizer a forma. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o sacramento da confissão, precisa de uma matéria que se chama pecado. E o padre precisa dizer a forma. Pelo ministério da igreja, me enviaram, te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se alguém chega no padre e diz assim: Padre, eu vim confessar que eu rezo o terço todo dia, eu tenho feito caridade, eu sou uma pessoa assim que tem quase umas chagas igual a Santa Rita, não tem como o padre dar absolvição do pecado. E você não pode ficar bravo. Eu posso te dar uma bênção, né, para você não ficar tristinho, mas te absolver eu não posso, porque você não me deu matéria. A matéria é o pecado. Vamos aprofundar um pouquinho nisso antes de entrar
o nosso irmão São Tomé. A confissão, ela perdoa os pecados. Isso você não pode duvidar. Porque a confissão, o perdão dos pecados é uma graça. É Deus que nos dá. Portanto, o que é o pecado? É o não que eu dou a Deus. Pecado é mais ou menos isso, é o não que eu dou a Deus. Só que todo pecado deixa marcas. Ah, mas eu confessei. Sim, você confessou, foi perdoado e foi absolvido. Receba essa graça. Só que todo pecado deixa marcas que nós vamos chamar de penas. Imagina alguém que fumou a vida inteira e agora não vai fumar mais. Ficou marcas. Não tem como. O pulmão daquela pessoa foi afetado. Ficou marcas. Está lá marca. Não tem jeito. Então é mais ou menos isso. Você foi perdoado, porém ficou marcas. Algumas marcas a gente consegue apagar. Vamos falar de indulgência com indulgências parcial. Porque pode ser marcas, usando minhas palavras, marcas mais leves, pequenas, que podem ser apagadas, essas penas, com exercícios de piedade, com nossa vida de oração, com o terço e tantas outras coisas. Mas também existem as indulgências plenárias. As indulgências plenárias, a gente não pode brincar com indulgência, mas saber que tem em disposição muitas vezes. Imagina você que no tríduo pascal, você sabia que tem indulgência plenária no tríduo pascal? É claro que toda indulgência, ela tem um caminho, é praticamente sempre o mesmo. Para recebermos a indulgência, precisamos fazer uma boa confissão. Uma boa confissão. Precisamos receber o Senhor na Eucaristia e rezar pelo Santo Padre e Papa. Rezar pelo Papa. Rezar o credo, o nosso. Pode rezar mais. Também pode entrar uma obra de caridade. Essas 3, 4 características tem que ter em toda a indulgência. Nós tivemos a porta santa, indulgência. O perdão de Assis, indulgência. Cemitério, dia de finados, indulgência. Você tem praticamente uma semana ali em finados para poder receber as indulgências. Tríduo pascal, da quinta-feira santa, quem adorava o Senhor exposto, indulgência. Sexta-feira santa, quem adorar a Santa Cruz, indulgência. Vigília pascal, quem participar da vigília e renovar as promessas do batismo, indulgência. Só que isso a gente tem que saber o que é. E aí você pode perguntar, a indulgência é plenária, então ela apagou toda a minha pena? Praticamente sim, mas também não. Porque se eu não faço isso com uma contrição perfeita, o que é uma contrição perfeita? Ela é antes da confissão, né? Confissão tem um caminho. Confissão, absolvição e satisfação, que ele chama de penitência. Se a minha contrição não for perfeita, mesmo que você volte a pecar, perfeito no sentido, eu tenho desejo de não mais pecar. É a contrição perfeita. Para a gente receber essas graças da indulgência. Ou o padre te deu uma penitência, você não cumpriu, não foi perfeito. Aí eu confessei, depois voltei a fazer tudo sem ter ligado, não foi perfeito. Aí você vai arrumar essas penas lá no purgatório. Já foi absolvido os pecados? Não vai para o inferno. Nós já fomos perdoados. Mas vai para o purgatório, porque não tem como a gente se apresentar diante
da face de Deus, que é puríssimo, santíssimo, com manchas, com marcas, com essas penas que ficou. Por isso o purgatório é para purificar essas penas, para que de modo santo a gente esteja diante de Deus, ou pelas inteligências. Voltamos ao Evangelho, terminando. O nosso irmão Tomé, chamado Dídimo, não estava lá na casa quando Jesus ressuscitado apareceu. E aí o que acontece? O óbvio, quem de nós aqui já não experimentou algo bom, ou viveu uma experiência religiosa profunda, que não quis chegar e contar para quem a gente ama? Olha, meu irmão, foi tão bom, eu quero que você experimenta também. Olha, a tarde da misericórdia foi tão boa, eu queria que você estivesse aqui. A gente vai contar. Quando Tomé chegou na casa, quando que ele chegou? 8 dias depois. É hoje. Aí o pessoal foi lá correndo para ele, né? Eu fico imaginando, pegando o Tomé assim: Tomé, tem uma notícia boa para você. Tomé, Jesus está vivo. Nós não precisamos mais fechar as portas. Ele ressuscitou, Tomé. Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. Aí Tomé vira e fala assim: não acredito. Parece que dá um banho na gente, né? A gente querendo contar alguma coisa com empolgação. Não acredito. A gente fica murchinho. Mas Tomé, é verdade. Não acredito. A gente aqui, se fosse falar de Tomé, daria para falar coisa bonita, reflexão nos dois sentidos, né? Eu gosto muito de pensar que a gente tem uma mania de Tomé. É uma mania muito perigosa, porque ela impede que a graça chegue na Tomé. A gente tem a mania, principalmente dentro da nossa casa, porque dentro de casa, quase que eu falo, né? Eu ia falar assim, até o ponto do outro você sabe o cheiro, mas dentro de casa, você conhece as pessoas radicalmente. E aqui na comunidade também a gente se conhece. E aí você vem um irmãozinho, né, que você conhece, falar alguma coisa de Deus, às vezes você fala assim, mas esse aí, até onde estava tomando droga, eu quero falar de Deus comigo. Às vezes eu fico imaginando que eles chegaram ali no Tomé, o Pedro tentando falar para ele: Tomé, Cristo está vivo. Aí ele olha para Pedro: ah, Pedro, como você vem falar isso para mim? Há uns dias atrás, Jesus estava precisando de você negou ele 3 vezes, eu vou acreditar em você? Aí vem os dois irmãozinhos, né? Com aquela cara limpa de sangue, o Tiago e o João. Ô Tomé, é verdade, Tomé, Jesus ressuscitou. Filho de Zebedeu, até esses dias vocês estavam querendo ocupar o governo, uma direita e uma esquerda, eu vou acreditar em vocês? A gente é louco, né? A gente para na limitação do outro, a gente não acredita que o outro pode mudar, pode se transformar. O nome de Tomé significa Dídimo. Dídimo em grego é gênio. Só que o Evangelho não fala de quem é gênio, porque não é gênio na questão física, humana, é gênio teologicamente. De quem que Tomé é gênio? É gênio de Jesus. No mundo de hoje, onde toda semana tem uma visão, uma aparição nova, Tomé ali, ele é bom. É bom para desconfiar, é bom para averiguar com mais certeza se é verdade. O importante não é as visões e as aparições. O bom seria que os videntes daí assumissem a consanguinidade, como Tomé, de ser gênio de Jesus. Quem é gênio de Jesus vai viver como Jesus. E nessa Santa Missa, os raios da Divina Misericórdia
possam alcançar a cada um de nós e nos dar a graça de viver uma vida de ressuscitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.